Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir desculpa aos irmãos, porque os que tiveram a confiança de se inscrever no meu canal e nunca mais eu postei nada por causa das enfermidades, muitos problemas, mas hoje eu estou gravando para a glória de Deus. Hoje a minha pregação é no livro de Isaías, o 58. O textuário diz assim: os ímpios diz, o nosso Deus não tem paz. Os ímpios diz, o nosso Deus não tem paz. Aí agora Deus falou assim: clamai em alta voz e não te detém. Levanta a voz como a voz de trombeta e anuncia o povo a sua transgressão, a casa de Jacó e os seus pecados. Glória a Deus. Não é verdade? Deus disse que o povo dele anunciasse aos pecadores: clama em alta voz, levanta a voz e não te detém, clama como a voz da trombeta, os pecados da casa de Jacó. Glória a Deus. Por os seus pecados, clama a casa de Jacó os seus pecados. Glória a Deus. Todavia me procura como que seja um povo justo ao seu Deus. Um povo que anda na presença de Deus, te procura e tem prazer em conhecer o seu Deus. Mas, glória a Deus, a Bíblia diz que eles procuravam a Deus, mas não andavam nos caminhos de Deus. Não é verdade? Todavia me procura dizendo, não é verdade? Toma prazer os meus caminhos, eles tomam prazer nos meus caminhos, como que seja um povo justo. Glória a Deus. Mas não era justo esse povo, e era povo de Deus. Então eles diziam: nós jejuamos, nós oramos, nós se vestimos de saco grosso, e tu não vê, tu não ouve o nosso jejum, tu não desce, Deus, no nosso altar, tu não dissesse no dia que o homem jejuasse, tu o abençoava e fartava a sua alma. Mas Deus disse: porventura é esse o jejum que eu quero de vocês? Que um homem se encurve um dia como o junco? O que eu quero que o homem se curve como o junco, o que eu quero é que vocês tirem as ataduras de vocês, né, e se aquebrante. O que eu quero é isto. Não é porventura este o jejum que eu quero de um homem, que ele se curve como um junco, e nem que ele jejue e fique com o seu semblante decaído, com a sua alma afligida, decaída. Não é esse o jejum que eu quero. Não é este o jejum que eu quero. Deus falou. O que eu quero, o jejum que eu exijo de vocês, que eu quero de vocês, é que vocês dê pão ao pobre, ao necessitado, e roupa ao nu. Deus falou isso. Receba, e que
Não dê as costas àquele que é carne da tua carne. Receba em vossas casas e não dê a costa àquele que é carne da tua carne. Deus disse isso. Deus disse isso. Quando você fizer assim, o sol da justiça resplandecerá sobre vocês, glória a Deus, na escuridão, como no plano meu dia. É todo mundo uma parte nas trevas, mas a pessoa que faz assim, que pratica segundo Deus mandou, ele está na luz, né? Porque o sol da justiça de Deus resplandece sobre ele. E a Bíblia diz que Deus já disse assim: e eu, o Senhor, fortificarei vossos ossos. E vocês serão como um jardim regado numa terra seca. Glória a Deus. O que é que simboliza a terra seca? É as pessoas. Tudo sequíssimo. Mas existem pessoas que não estão sequíssimo. Essas pessoas é como um jardim regado numa terra seca. É como que fosse um sertão seco, mas naquele lugar tem água, tem um jardineiro para aguá-lo. E a água simboliza o quê? O Espírito Santo. E quem é o jardineiro? O próprio Jesus, que vai regar ele numa terra seca, numa congregação sequíssima, num estado sequíssimo. Mas aquela pessoa foi a diferença. Ele é como um jardim regado. E um jardim que tem planta, tem rosa, tem cravo, não é verdade? E outros tipos de plantação, não é verdade? Mas se não regar, não tiver o regador para regar, aquelas flores não vai botar, né, suas flores. Aquele pé de árvore, aquele pé de rosa ou de cravo, outra planta qualquer, não vai botar os botos, né, para depois soltar suas flores lindas e perfumadas, porque não tem quem agoe. E essa referência do jardineiro, que ele chegou, disse assim, né, quando vocês fizerem assim, quando vocês, não é verdade, tirais as ligaduras, não é verdade, tirar o jugo, que eu quero é isto, não é verdade, que dê pão ao pobre e roupa ao nu, não dê as costas àquele que é carne da tua carne, receber em vossa casa. Mas nós hoje em dia está dando as costas, né? Não podemos renejar isso aí, mas muitas pessoas estão dando as costas ao pobre. Ninguém quer chegar do lado do pobre, não é verdade? Se tiver dinheiro, por causa do dinheiro, né? Por causa do interesse, mas o pobre não. Mas a Bíblia diz, né? Que receber aquele que é carne da tua carne e não dais a costa a ele. Receber em vossa casa. Dai pão ao faminto e roupa ao nu. Que quando vocês fizerem assim, vocês serão como o sol da justiça resplandecerá sobre vocês e eu, o Senhor, fortificarei os vossos ossos e vocês serão como um jardim regado numa terra seca, como um jardim regado. Deus está como o regador, o jardineiro, a água simboliza o Espírito Santo, a terra está seca, mas você não vai estar um crente seco. Você sempre é um crente cheio de amor e cheio de bondade. E Deus vai operar na sua vida. E ele chegou, disse assim, não é verdade? Glória a Deus. Vocês serão como um jardim regado numa terra seca. E ele chegou e ainda disse assim, glória a Deus, e chamarão vocês de observador de brecha, crente que tem visão, que vê as brechas em alguém nas congregações,
não é verdade? Glória a Deus, é isso que ele falou. E as vossas histórias ficará de geração em geração. Glória, chamarão vocês de observador de brecha e as vossas histórias ficará de geração em geração. Nós sabemos que Antônio Silvinho de Lampião ficou uma história, ficou um alegado dele, da vida dele. Mas também ficou a história de Jesus, do apóstolo Paulo, de João, não é verdade? Né, de Pedro, ficou a história dele, né? Uma história, glória a Deus, de vida, uma história, glória a Deus, abençoada, mas Lampião ficou sua história também, né? De mal, não é verdade? Do homem que praticou muito crime, não é verdade? Mas ficou também a história, né? Mas no dia do juízo, Deus vai julgar todo mundo, não é verdade? Quem fez o bem e quem fez o mal. Então vamos fazer o bem, vamos praticar a verdade, glória a Deus, não é verdade? Porque Deus, Ele ama, glória a Deus, aquele que pratica a justiça, né? Hoje em dia nós vemos que ninguém quer chegar, quase ninguém quer chegar, aliás, que eu não posso regeneralizar isso aí, mas quase ninguém quer estar do lado do pobre, glória a Deus. Mas a Bíblia diz lá em Tiago, que Deus escolheu os pobres deste mundo para que fosse rico na fé e herdeiro do seu reino que Deus deu, que eu amo. Não pregamos placa de igreja, não prego nome, né, de dominação, não. Pregamos reino. Jesus nunca pregou placa de igreja, nem assembleia, nem batista, nem metodista, nem, não é verdade, igreja nenhuma. Ele pregou reino. Ele chegou e disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele disse a Nicodemo, não é verdade? Disse às 10 virgens, né? Glória a Deus, não é verdade? Que ela colocasse azeite nas lamparinas dele, porque, glória a Deus, ele falou também, não é verdade, de reino, não é verdade? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, lá em Atos Apóstolos também fala, e mais coisas serão acrescentadas. Falou de reino. O reino dos céus será semelhante também a um pescador que lançou a sua rede sobre o mar, e ali atalhou os 4 punhos à beira da praia. Os peixes bons ele colocou no cesto e os maus jogou na beira da praia, no seco para morrer, que simboliza o inferno, aos quentes mal. E aquele que pratica a justiça, ele colocou no cesto, quer dizer, no celeiro de Deus vai colocar. Mas a Bíblia diz que nem ele não jogou os peixes mal, né, de volta para o mar, para ele viver. Não, jogou fora na beira da praia, mas não jogou em terra. Mas os bons ele colocou no cesto, não é verdade? Então, meus irmãos, é isto as minhas palavras. Estou terminando aqui, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o povo de Deus, não é verdade, estava praticando iniquidade, transgressão, e queria se justificar diante do seu Deus como um povo que era justo diante de Deus. Aí Deus mandou que o povo de Deus anunciasse, né, em alta voz, clamasse, não se detenha, clama, né, ao povo, né, de Jacó, ao povo da cidade, né, que eles, não é verdade, clamem em alta voz as suas transgressões, os seus pecados, glória a Deus, porque eles me procuram, têm prazer em me buscar, como que fosse um povo justo, um povo fiel a mim. Mas ele não pratica a justiça, não pratica o melhor. E esse povo mesmo dizia a Deus assim, né? Senhor, tu não ouve, tu não vê o nosso jejum, que nós afligimos a nossa alma, decaímos o nosso semblante e tu não desce no nosso altar, né? Nos de Deus. Aí Deus chegou e disse aí, se é porventura este jejum que eu quero de um homem, que ele se encurve como junco, é a planta, né? Como um junco, e que ele aflige o corpo dele e se vista
de saco grosso e deite-se na cinza, não é esse, porventura, o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é que você tire o jugo de vocês, não é verdade? Tire o jugo, tire as cargas de vocês, não é verdade? E se aquebrante, ele disse isso. O jejum que eu quero é que vocês dê pão ao faminto, não é verdade? E dê roupa ao nu, receba em vossas casas aquele que é carne da tua carne, não dás a costa a eles, receba em vossa casa. Hoje em dia o cara chega até um irmão e a pessoa dá as costas a ele, não posso não, não tenho não, e tendo qualquer coisa e negando a seu próximo, não é verdade? Mas ele diz assim, e quando você fizer isto, o sol da justiça resplandecerá sobre vocês, não é verdade? Né? O sol da justiça, é o sol da justiça. Então esse sol é o sol da justiça de Deus. Resplandecerá sobre vocês, não é verdade? Glória a Deus. E vocês serão como um jardim regado numa terra seca. É todo mundo na sequidão, a maioria, sem dar glória, sem sentir a presença de Jesus, não é verdade? Mas aquele que tem o Espírito Santo que faz assim, ele tem o Espírito Santo na terra seca, glória a Deus, não é verdade? E sente a presença de Deus e faz a diferença, porque ele é como um jardim regado numa terra seca, o que simboliza o jardim regado. Quem rega é o jardineiro é Jesus. E a água simboliza o Espírito Santo. E aí, não é verdade, as rosas, não é verdade, vai botar seus botos, e aí o que acontece? Vai botar as flores, porque, né, o jardineiro está sempre regando. Mas é se fizer desse jeito. Mas você pode jejuar, você pode orar, você pode botar a cara no chão, você pode querer ser um santarrão, glória a Deus, mas se você não ajudar o seu próximo, se você não tiver misericórdia, porque a fé sem a obra é morta. Glória a Deus, nós sabemos disso, e o próprio João também disse assim, se tu está bem, nas cartas de João capítulo 3, no contexto fala, se vós está bem no mundo, e vê o teu irmão necessitado, e ora por ele, e encerra as entranhas, não dá nada. Porventura, o amor de Deus está em vós? Amados, não amamos de bocas, nem de palavra, não é verdade? Mas amamos por obra e verdade. Tem que ter obra, meu irmão, e tem que ter fé. Mostra a tua fé fazendo a tua obra, mas tu que não faz nada, glória a Deus, tem a mão fechada, glória, não dá oferta, glória, não ajuda o irmão necessitado, tu não está fazendo certo como a Bíblia manda. E isso já foi no Velho Testamento, glória, que Deus exigia. Não adianta jejuar, você pode jejuar, você pode se ajoelhar, você pode fazer o que você quiser, glória a Deus, mas se você não tiver o amor para com o seu próximo, para com seu irmão, para com qualquer uma criatura, qualquer alma vivente, se você não tiver o amor, para ajudar, seja quanto for, glória a Deus, não é você pegar tudo que você tem, você dá, mas você ajudar o próximo, ajudar o irmão, glória a Deus, está entendendo? Glória a Jesus, nós não vemos isso mais, glória a Deus, chegou o tempo de Murici, cada cá que cuide de si, mas não é assim, glória a Deus, a Bíblia diz que este evangelho, conforme está escrito lá em Atos 2, que eles vendiam, no contexto fala, que eles vendiam propriedade, fazenda, distribuía nos pés dos apóstolos, e não havia necessidade alguma para os mais fracos. Glória, esse era o evangelho que Paulo pregava, não é verdade? Glória a Jesus, não havia necessidade nos irmãos. E não era dízimo, ele vendia, tinha uma fazenda, né, 2 fazendas, 2 sítios, né, 2 terras, 2 casas, vendia e distribuía nos pés dos apóstolos. Glória a Deus, não havia necessidade naqueles que eram mais fracos. Está entendendo como era o evangelho no começo? E Paulo chegou, disse que caía na graça de todo, não é verdade? E era de muito estímulo os apóstolos das pessoas que não eram crentes. Glória a Deus. Está entendendo como era o evangelho? O evangelho, a Deus todo dia acrescentava o rebanho, caía na graça de todo. E glória a Deus.
E era isto o Evangelho. E Deus acrescentava o rebanho àqueles que se haviam de ser salvos. O Evangelho foi desse jeito. E Paulo disse, se haver outro Evangelho, além desse que eu vos anuncio, será anátema, será amaldiçoado. O Evangelho que não faz nada por ninguém. O Evangelho que dá as costas aos irmãos, que dá as costas aos não católicos, que dá as costas a qualquer um. Glória a Deus, que para mente, e principalmente o que são da família, da igreja, não é verdade? Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, na necessidade, né? Torna o seu trabalho inútil, não é verdade? E é pior do que os infiéis. Não tem salvação, os infiéis não têm salvação. Então, meu irmão, glória a Deus, chegou o tempo, né? Nós juntar os pés, glória a Deus, tem um bocado aí, glória, que são religiosos, mas não são cristãos, como Paulo falou. Vamos olhar para o evangelho que Paulo pregou. Ele disse, se haver outro evangelho, além desse ser anátema, o evangelho do amor, o evangelho que quando os irmãos se encontravam, quando se abraçava, Jesus batizava com o Espírito Santo e ele saía cheio. Não é um evangelho que a pessoa olha para a cara do outro e não acabar das costas, não. Não é esse tipo de evangelho. O evangelho, glória a Deus, não é aquele evangelho que o irmão senta perto do outro e o outro sai perto dele, porque o irmão é pobre, porque o irmão não está bem vestido, olha para a roupa dele porque ele ganhou uma roupa mais frágil, glória a Deus, que alguém deu a ele, e não está bem decente, e a pessoa chega a rejeita. Glória a Deus, mas a Bíblia não quer assim. A Bíblia diz que nós somos como um corpo que é formado através de muitos membros, né? De sorte que cada membro tem a sua função, glória a Deus. De sorte que se um dos membros for honrado, todo o corpo se alegrarão, né? E se um dos membros for menos decoroso, é para ser mais honrado. Aquela pessoa que não tem uma roupa bem decorada, né? Mas é para ser mais honrado, mas o negócio está indo ao contrário. Glória, queremos se ajuntar com quem tem, glória a Deus, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres deste mundo para que fosse rico na fé e herdeiro do seu reino. Estou ficando com minhas palavras, glória a Deus, ore por mim, glória a Deus, e também divulgue, se inscreva no meu canal, glória a Jesus, para que Jesus me ajude, me desculpe o tempo que eu passei sem gravar, glória a Deus, mas não foi por maldade, mas foi por fragilidade, fisicamente falando. Fica na paz, Deus que abraça a tua alma, tu que vai escutar estas palavras, vai ouvir e colocar em prática no teu coração. Fica na paz, Deus continue te abençoando em nome de Jesus.